Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho, segundo nos escreveu Lucas, capítulo 19. Sei que nós estamos, ou vocês estão aí numa série de exposições acerca de um tema, tão importante nos dias de hoje, que é a família. E eu gostaria que você, antes de nós lermos mesmo o texto, pensasse em alguém aí da sua família que ainda não se encontra em nosso meio. Porque sabemos que família, como um todo, ela só é família, no estrito senso, quando todos estão à mesa. Pense naquele domingo que você faz aquele almoço em que você espera que todos os seus queridos estejam assentados, e quando falta um, nós nos entristecemos, sim ou não? Então, pense nessa pessoa que faz parte da sua família, seja de forma consanguínea ou não, que ainda não está em nosso meio. E esse texto vai nos trazer alguns erros que eu e você podemos estar cometendo quando o assunto é missão. A missão para com essas pessoas. Amém? Vamos ler o texto. Lucas 19, nós leremos os versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Porém, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar mais uma vez, clamando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas? Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa doce e linda oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, Pai. Já em resposta à tua convocação solene, nós cantamos a ti, nós lemos a tua palavra, e esse é o momento em que nós precisamos, juntos, todos, ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor. Usa-me, Senhor, para a edificação desta igreja, a consolação dos abatidos, exortação daqueles que estão se perdendo, mas acima de tudo, para que o teu nome seja glorificado. Que a despeito das minhas falhas, das minhas limitações, o Senhor fale com o seu rebanho, Pai. Porque é no amor do teu nome que eu oro a ti, Senhor. E oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós sabemos que a igreja do Senhor foi essencialmente, em sua base, constituída em torno de uma grande missão. Vemos principalmente nas páginas do Novo Testamento, Deus não só comissionando homens e mulheres comuns como eu e você, como prometendo e garantindo um triunfo, ou melhor, o êxito desta missão. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 13, diz assim: Indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que sou? Respondeu Simão Pedro: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isto a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que nós sabemos que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perceba, meus irmãos, que aqui nesse texto existe uma triunfante e exitosa promessa. Qual? Que contra a igreja do Senhor e a sua missão, as portas do inferno jamais prevalecerão. E aqui nós precisamos parar e fazer uma primeira pergunta. Será que essa verdade bíblica é uma verdade nas nossas vidas? Será que nós, como igreja, e quanto à missão a nós incumbida, nós estamos rompendo as barreiras do inferno? Pense, por exemplo, como eu disse no início deste culto, ou desta exposição. E estes que muitas vezes comem à nossa mesa,
mas ainda não foram alcançados por essa palavra que me fez devedor e te fez devedor dela. Pensem comigo, o que está acontecendo de errado? Porque existe uma promessa que contra esta igreja e, consequentemente, a sua missão, as portas do inferno não prevaleceriam. A pergunta que eu e você nós precisamos fazer de forma muito sincera é: o que está acontecendo? Ou melhor, o que eu posso estar fazendo de errado? Esse texto que nós lemos, Lucas 19, nos mostrará de forma muito simples, clara e objetiva, pelo menos 4 erros que eu e você podemos estar cometendo. Já vamos excluir aqui a questão da predestinação, no bom sentido da palavra. Nós sabemos que, para que as pessoas se convertam, necessariamente elas precisam ser escolhidas por Deus. Mas nós também sabemos e muitas vezes omitimos algo que diz respeito a nós, a nossa responsabilidade como arautos. Comecemos talvez pelo primeiro erro que eu e você estamos cometendo. E esse erro diz respeito à própria missão. Querido, para você, em que se resume a grande missão da igreja? Entende a minha pergunta? Para você, qual é a grande missão da igreja? O porquê que nós estamos reunidos aqui? Pergunto isso porque se nós não soubermos responder qual é a grande missão da igreja, com grande certeza nós também não saberemos responder qual é a grande missão na minha vida. Queridos, infelizmente, para muitas pessoas, e talvez para algumas que estão aqui, a grande missão da igreja, e consequentemente a sua, consiste em tão somente trazer pessoas à igreja. E nesse sentido, a grande missão destas pessoas é tão somente convidar pessoas. E quando essas pessoas rejeitam esse convite, infelizmente as pessoas pensam que a sua missão terminou ali. Mas será que é essa a missão da igreja? Será que a missão da igreja se resume essencialmente em convidar ou trazer pessoas ao seu seio? Abra novamente a sua Bíblia, João 20, 19 ao 22. Diz assim o texto: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: Recebam o Espírito Santo. Se alguns vocês perdoarem, os pecados serão perdoados. Mas se os retiverem, serão retidos. Perceba, meu irmão, que a grande missão da igreja, ao contrário do que eu e você muitas vezes na prática, pelo menos entendemos ser, não se resume em trazer pessoas, mas em se dispor a ir. Sabemos que, em última instância, é o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, que convence as pessoas a virem em congregação solene, ou então a se prostrar diante dele. Mas nós não podemos trocar a essência da nossa missão. Antes mais do que trazer as pessoas, nós precisamos ir como cartas vivas. Precisamos pregar. Quer ver um erro muito comum que muitas vezes nós cometemos? Acreditamos que a função de pregar para essas pessoas, não de forma pública, mas como missão e evangelismo, é do pastor. Acreditamos que nós precisamos trazer as pessoas e agora é o pastor que precisa pregar. Mas nós veremos que não é isso que Jesus está fazendo. Se nós olharmos dos versos de 1 a 5, nós veremos que Jesus, cumprindo aquilo que ele posteriormente diria que seria a nossa missão, ou seja, ir atrás dos perdidos, era exatamente isso que ele estava fazendo. Vamos ler novamente o versículo de 1 a 5 e o versículo 10 de Lucas. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Perceba, meus irmãos, que
Jesus, com todo o seu poder, ao invés de levar Zaqueu à sua presença, foi ele quem foi ao encontro do perdido. E isso nos demonstra talvez o nosso primeiro erro. O primeiro erro quando o assunto é a missão. Pense na sua casa. Neste que eu pedi que você mentalizasse, que faz parte da grande família e não está conosco. Muitas vezes erramos porque nós acreditamos que nós cumprimos a nossa missão quando, ao invés de pregarmos a Ele, seja por meio do texto bíblico, seja demonstrando o amor que outrora nos alcançou, nós acreditamos que a nossa missão se resume tão somente em trazê-lo à casa de Deus. E talvez esteja aqui, então, o primeiro erro que nós podemos estar cometendo com estes. Estamos convidando demais, mas estamos pregando de menos. O que nós precisamos entender por meio desse texto que a missão da igreja, em sua essência, ela não se resume em trazer pessoas, mas em ir. A nossa missão é de dentro para fora. Nós precisamos estender as estacas, por exemplo, dessa igreja, neste bairro. Nós não precisamos apenas achar que as pessoas precisam vir a nós. Nós precisamos, aqui eu digo, me incluo nisso, a sair das 4 paredes, a começar das 4 paredes aqui e alcançar a sua casa. E aqui eu confesso, irmãos, eu tenho uma grande facilidade de me devotar em Cristo pela vida de pessoas que muitas vezes eu não conheço. Mas essa mesma garra que o Senhor me dá, muitas vezes eu não tenho para devotar a minha vida em doação àqueles que estão perdidos dentro da minha casa. Eu tenho uma facilidade de ir a uma comunidade, a um outro lugar, pregar o evangelho a essas pessoas. E neste mesmo erro eu caio, porque muitas vezes aqueles que estão na minha casa, eu tão somente ou me contento em convidá-los a estar no culto, a estar conosco. E aqui então nós temos nosso primeiro erro, ou possível primeiro erro, quando o assunto se trata missão e missão dentro dos nossos lares. Mas o Senhor quer tratar conosco de um segundo possível problema que eu e você podemos estar cometendo com essas pessoas que estão lá na nossa casa que não foram alcançadas ainda. E isso diz respeito ao método. Eu gostaria que você prestasse muita atenção para que você não me compreendesse errado. Eu queria fazer uma pergunta. Para você, quando o assunto é missão, existe ou não um método adequado para isso? Pense aí um pouquinho. Você acha que quando o assunto é missão, existe ou não? Na prática, como é que você tem se portado? Como alguém que acredita veementemente que exista um método ou um único método para tudo? Ou como alguém que nega veementemente a existência de um método? Pense. Posso mudar essa pergunta. Posso fazer o seguinte. Você é alguém que se exime de toda a responsabilidade da abordagem quando o assunto é missão? Ou você é alguém que acredita que você pode abordar todas as pessoas da mesma forma porque todas são iguais? Pense na prática. Porque aqui também pode estar um possível segundo erro que eu e você estamos cometendo quando o assunto é missão. Mas será que são só essas únicas 2 possibilidades de abordagem existentes? A negação da existência de um método ou um método para todas as pessoas? Vamos ler comigo atentamente o versículo 5 novamente. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Querido, o texto nos diz que Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, que por sua escolha de servir ao Império Romano, era uma pessoa muito odiada naquela época, que com toda certeza não tinha amigos, não convivia com outras pessoas, muito menos era alguém que recebia alguém na sua casa. Percebam que Jesus, ao abordar, não chega a Zaqueu pregando a ele no sentido de: ei filho, se arrepende e seja salvo. Notem como Jesus, de forma graciosa, se aproxima desse perdido que precisa ser alcançado. Ele vai no problema, naquilo que socialmente afetava este homem, no ponto de exclusão social dele. Ele vai o seguinte: Zaqueu, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: eu não me importo com o que a sociedade vai dizer.
Tampouco eu vou me importar com o que as pessoas vão dizer a meu respeito. Eu quero me apresentar a você como aquele que é seu verdadeiro amigo. Percebam que Jesus sim usou um método. E aqui eu não defendo um método humano. O que esse texto me ensina é que eu e você, nós precisamos estar atentos e sensíveis aos métodos de Deus. Muitas vezes porque nós negamos a existência de um método e adotamos uma postura de que Deus fala com todo mundo da mesma forma, e essa forma geralmente é a minha forma. Eu me apresento às pessoas de forma insensível. Quantas pessoas Deus não colocou nos nossos caminhos e eu e você, por termos uma teologia aparentemente correta, de acreditar que Deus é soberano e Ele converte quem Ele quer, muitas vezes, pessoas em meio a dores, nós nos demonstramos a elas de forma inerte. Ou tão somente pessoas que estavam sofrendo porque não tinham o que comer em casa, e nós dissemos que Deus lhe abençoe. Mas veja que o Senhor Jesus, Ele é diferente. E Ele faz isso porque nós precisamos seguir os seus passos. Nós precisamos entender que os meios pelos quais Deus soberanamente traz as pessoas à tua presença, ou prepara encontros para que os seus arautos preguem a palavra, são diferentes. Pense em você. Eu, por exemplo, eu não cheguei de uma maneira muito saudável na igreja. Eu cheguei procurando outras coisas. Mas alguém me amou. Alguém sábio naquele momento fez vista grossa muitas vezes para aquilo que era pecaminoso no meu coração, no sentido de não me repreender no momento, mas me amou. E então esse amor, quando inundou o meu coração, fez entender que as motivações pelo qual eu estava ali eram erradas. É assim que eu e você, meus irmãos, nós precisamos entender que nós não detemos os meios. Nós precisamos nos submeter aos meios que Jesus propõe. Olhe um pouquinho agora para este que você pensou no início desse sermão. E veja se muitas vezes nós não atravessamos ou nós nos tornamos pessoas insensíveis e cegas aos meios que Deus quer agir. Às vezes a pessoa está precisando de um abraço. E aqui eu digo não no sentido de você afagar o seu pecado, mas não. Muitas vezes a pessoa precisa ser ouvida. Muitas vezes a pessoa está com o casamento destraçalhado. E ela precisa de uma palavra de conforto e encorajamento, não de um confronto do pecado. Mas nós insistimos em muitas vezes gritar para uma pessoa que está afogando nade. Como é que você vai pedir para alguém que está afogando nadar? Como é que você vai pedir para um pecador se arrepender? Nós precisamos, irmãos, urgentemente, estarmos mais sensíveis aos meios que Deus trabalha. Uma terceira coisa, ou um terceiro aspecto que eu e você podemos estar também errando quando o assunto é missão, e missão, em estrito senso, com as pessoas que estão em casa, diz respeito ao foco. Seja sincero, pense aí. Aonde de fato está o foco da nossa missão? Quando você se dispõe a ir, quem de fato ou o que de fato é o foco da sua missão? Eu vou fazer a mesma pergunta de uma outra maneira que talvez facilite a sua reflexão. O que você faz quando as barreiras em meio a essa missão aparecem? Por exemplo, quando a falta de dinheiro chega. Ou então, quando alguns companheiros de missão desistem no meio do caminho, te abandonam. Ou ainda, quando a igreja local não te apoia. Percebam que, muitas vezes, na teoria, eu e você, nós acreditamos em estar bem focados. Mas quando o Senhor nos propõe algumas reflexões mais práticas, talvez o nosso foco não esteja, de fato, nas coisas certas. Ou ainda, o que nós fazemos quando as oposições surgem? Porque elas surgirão. Nós não podemos nos esquecer que quando nós nos dispomos a pregar aos perdidos, estamos mexendo no vespeiro. O que você faz quando as oposições aparecem? Desanima? Ouve as oposições e então decide parar? Se deixa influenciar por elas ao invés de influenciá-las? Será que é isso que nós precisamos fazer? Vamos ler novamente os versículos 6 e 7 desse texto.
Jesus então encontra Zaqueu e diz assim para ele: Zaqueu, desce depressa. Aí o versículo 6 ele diz: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Percebam que a oposição ela sempre existiu. As barreiras para que você alcance o perdido sempre existirá. E muitas vezes no próprio contexto chamado religioso. Mas nós vamos ver nesse texto que Jesus não se importou, porque o foco dele era a glória de Deus e a salvação dos perdidos. O que esse texto me mostra é que nós não podemos desanimar, ou nós não desanimaremos se de fato o nosso foco estiver na glória de Deus e no alcance desse perdido. Muitas vezes o fato de as pessoas que nós chamamos ou queremos pregar a elas dizerem não a esse convite, a esse chamado, nós desanimamos. Nós damos mais audiência à oposição, seja ela da própria pessoa ou de situações alheias, do que nos preocupamos com a glória de Deus e a salvação deste que está indo para o inferno. Meus irmãos, eu digo por mim, eu gosto de me usar como exemplo para não expor ninguém. Muitas vezes eu não tenho essa energia com as pessoas que estão na minha casa. Eu mais facilmente perco o foco do que mantenho o foco na glória de Deus. Pensem hoje nessa pessoa que não está aqui. Quantas vezes você insistiu nela? Ou nessa semana? Ou nesse mês? Ou olhe mesmo para a sua igreja, para as pessoas que estão com você. Quantas desculpas nós não damos, muitas vezes, para não fazer mais aquilo que fazíamos com tanto amor e tanta paixão, porque as pessoas que nos acompanhavam já não estão mais conosco. Percebam que esse é um terceiro grande erro que eu e você podemos estar fazendo, cometendo. Que tem, inclusive, colocado em xeque, entendam, na parte da responsabilidade humana, o alcance desses perdidos. Mas existe um quarto possível erro, e esse aqui eu acho dos quatro, o mais importante, que diz respeito à própria mensagem. O que você está pregando a essas pessoas? Nós temos uma facilidade, por essência, por natureza, a sermos pessoas legalistas, em que colocam como sendo o cerne do evangelho, a mensagem central, o se arrependa, o não faça isso, o Deus não se agrada disso, você precisa parar com isso, que senão você não vai ser salvo. Olhe para você, para a sua vida um pouquinho. Com todo respeito, eu te peço isso. E veja qual tem sido a mensagem que você tem pregado a estes na sua casa que ainda não estão aqui. Nós muitas vezes pregamos uma mensagem inversa. Nós pregamos a necessidade de mudança sem mesmo eles terem sido alcançados. Mas esse texto me mostra que não foi dessa forma. Perceba que Jesus, antes, ele se apresenta. Ele mostra empatia pelo sofrimento de Zaqueu. Ele mostra que ele quer inserir Zaqueu novamente a um contexto que ele era excluso. E é justamente essa proximidade, essa intimidade, esse Jesus amigo, que também é Senhor, mas pelo fato de ser Senhor não deixa de ser amigo, é que Zaqueu abriu o seu coração. E o texto nos diz que ele desceu com toda alegria. Irmãos, muitas vezes eu e você, na ânsia de pregarmos, e nós fazemos isso por amor, sim, eu não duvido do nosso amor por essas pessoas, mas na ansiedade de vê-los numa vida santa, nós trocamos a essência da mensagem. Nós pregamos, não faça mais isso, largue o vício. Esquecemos de pregar o amor que nos alcançou. Uma palavra que vem de encontro ao meu coração vazio, que precisa ser preenchido. Não se esqueça que todos os vícios que as pessoas se jogam, se fazem isso porque existe um vazio no seu coração que precisa ser preenchido por coisas. O que eu e você precisamos entender é que o Evangelho é algo que provoca em nós uma mudança de dentro para fora. Não adianta nós ficarmos pedindo para as pessoas mudarem, como se isso fosse requisito para aceitação. O que nós precisamos, meus irmãos, é pregar uma mensagem simples. Muitas vezes eu critiquei, aquelas mensagens tão somente Jesus te ama. Mas foi essa mensagem que me alcançou um dia. Um dia que eu estava tão triste, pensando um monte de coisa ruim, e uma pessoa não me conhecia e disse, Jesus te ama. E foi assim que o Senhor marcou o encontro com a minha vida. Nós não precisamos ser grandes teólogos.
Não precisamos ter uma eloquência para falar do amor dele. Basta você senti-lo. Se você sentir esse amor ao ponto de se enxergar como devedor disso que lhe alcançou, meu irmão, hoje ainda você pode chegar na sua casa e mudar essa situação. Você pode chegar com essa pessoa que muitas vezes, ainda que por amor, mas de forma errada, você distanciou ela do amor de Cristo. Perceba, meus irmãos, que foi esse encontro gracioso, sem pressa, silencioso. Embora toda a multidão que seguia estivesse alvoroçada, Jesus ele foi intencional, foi silencioso, ou silenciosamente andando em direção a Zaqueu. E aqui, me permita abrir mais um parênteses. Nós precisamos aprender que muitas vezes, ou na maioria das vezes, os nossos evangelismos não podem ser de gado. Entendem? Nós muitas vezes queremos fazer eventos para alcançar 10, 20, 30, 100 pessoas de uma única vez. Não estou dizendo que é errado. Mas veja que Jesus, no meio de uma multidão, ele focou numa única pessoa. Muitas vezes nós perdemos as pessoas porque nós não queremos discipulá-las, dá trabalho. Precisa tempo, precisa desgaste. Então vejam, esse texto de forma muito simples, clara e objetiva nos trouxe algumas lições importantes que eu gostaria que nós repassássemos ela. Primeiro, que não existem casos perdidos para Deus. Zaqueu era um caso perdido. Alguém que socialmente falando ou religiosamente falando, não havia solução. Nunca conheceria Jesus. Pense em alguém da sua casa que você, ainda que não tenha verbalizado, julgou ser um caso impossível. Esse texto me mostra que não. Esse texto vem para nos trazer novamente ou renovar a esperança nestes que há longos anos negam o chamado de Deus. E só o negam porque Deus não o trouxe ainda de forma irresistível. Talvez porque ele queira tratar em você algo que precisa ser tratado. Essas pessoas só resistirão ao chamado, ao passo, ao ponto que Jesus permitir. Basta ele trocar o coração, derramar o amor no coração dessa pessoa, que pode ser através de você, e essa pessoa estará conosco. Uma segunda lição é que para que essas pessoas sejam alcançadas, eu preciso ir. Eu não posso mais me contentar em apenas trazê-las à igreja. Eu preciso ir e ir com a mensagem correta. Eu preciso ir e estar atento aos métodos. Meus, seus, não. Aos métodos de Deus. Em outras palavras, ao você se dispor hoje ainda a falar com essa pessoa, nós precisamos estar mais sensíveis às suas dores, às inquietações daquele coração. Falamos que a Bíblia tem resposta para tudo, e de fato ela tem. Mas nós muitas vezes não nos colocamos na posição de responder a essas inquietações que as pessoas têm. Uma outra lição é que nós não podemos perder o foco, meus irmãos. Seja por resistência, por oposição ou por barreira. Se de fato essa missão que nós carregamos como igreja, que é de ir atrás dos perdidos, o foco estiver de fato na glória de Deus e na salvação dos perdidos, não vai ser resistência, não vai ser oposição, não vai ser falta de dinheiro. Tampouco companhia que vai fazer com que você desista. O que nós precisamos hoje ainda, depois se o pastor me permitir que nós oremos no final, é clamar que o Senhor nos encha dessa convicção, que fomos alistados por Ele. E essa missão que Ele incumbiu a nós, já vem com uma promessa de triunfo. Ou seja, não tem o que faça, ou não deveria ter o que faça, que nós nos distraiamos no caminho. Nós precisamos manter o foco, meus irmãos. E por fim, mais importante de tudo, é que a partir de hoje, se você não tem feito dessa forma, eu gostaria que você refletisse e assim fizesse. Ao invés de apresentar a mensagem do Evangelho com um grande checklist de faça ou não faça, ou deixe isso porque senão você não será salvo, dizemos que a salvação é só pela graça, mas quando vamos falar, principalmente para aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, parece que nos esquecemos que a salvação é pela graça. Apresentamos um monte de questões e quesitos como se fossem condições para que eles tivessem ou se achegassem a nós.
Mas eu gostaria que hoje nós fizéssemos diferente. Ainda que numa simples frase, Jesus te ama. Ou ainda, em que eu posso te ajudar? Qual é a sua dor? Posso orar com você? Que assim fosse. E quando isso acontecer, sabe o que vai ser lindo? Olha o que aconteceu com Zaqueu. Versículo 6. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Quando eu e você, nós nos colocarmos na missão correta, dispostos a de fato ir sensíveis aos métodos de Deus, e com a missão, com a pregação correta, não tenha dúvida que essas pessoas se converterão. Essas pessoas não só se converterão, como receberão essa mensagem com toda a alegria. E sabe qual vai ser a consequência quando isso acontecer? Olha o que ele diz, na parte B do versículo 8. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Perceba que o arrependimento veio só depois desse encontro. Essa mudança que você tanto espera na vida deste teu ente querido, que ainda não está conosco aqui, só vai acontecer se você se dispor à missão correta. Perceba que a mudança de Zaqueu só aconteceu, ou esse arrependimento, essa vontade de restituir caso ele houvesse roubado alguma coisa, só aconteceu depois de ele se sentir amado. E aqui tem algo interessante, porque ele não estava tão somente preocupado em obedecer à lei, porque a lei previa que ele restituísse uma pequena parcela. Ele diz, dou 4 vezes mais. Sabe o que isso significa? Que ao ponto em que ele se sentiu amado, ele aprendeu a amar. Essas pessoas só aprenderão a amar quando elas se sentirem amadas, ou amados por nós. Meus irmãos, temos 4 lições extremamente práticas para nós, a começar por hoje, nessa semana. Eu gostaria que nesses minutos finais, você pensasse de novo nessa pessoa que não está conosco. E buscasse em Deus como é que você pode aplicar essas orientações. Lembrando que isso não são métodos, não. São orientações divinas para que eu e você, para que nós nos lancemos a essa honrosa missão. Buscar esses que se encontram perdidos. Gostaria que você agora curvasse sua cabeça alguns minutos, porque esse texto nos traz um desafio. E esse desafio é que nós assumamos essa missão que é nossa. De ir. Essa missão não é do pastor, não é do conselho dessa igreja, não são dos obreiros. Às vezes nós temos uma facilidade, é muito fácil nós pegarmos o telefone, né? E falar, fulano de tal precisa de uma visita. E muitas vezes, quando os presbíteros ou os diáconos, eles não vão, embora isso seja o ofício, né, a natureza do seu ofício, nós nos entristecemos. E louve a Deus se isso acontecer. Porque é Deus lhe dando uma nova oportunidade de se lançar a essa missão, de ir atrás dos perdidos. Vamos orar ao Senhor, pedindo que essa mensagem ganhe espaço no nosso coração e que Ele nos dê, de forma graciosa e misericordiosa, uma nova oportunidade de respondermos de forma diferente nesses encontros que, com toda certeza, Ele vai providenciar na sua vida e na minha. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa doce, singela e simples palavra. Obrigado por essa exortação que nos traz de volta ao cerne da missão da tua igreja, que é buscar os perdidos, Pai. Perdidos esses que nós não temos o direito de julgar que são casos perdidos, mas tão somente nos lançarmos com todo o nosso amor, o amor que nos alcançou um dia. Senhor, nos dê essa ousadia, Pai. Nos dê essa sensibilidade de entendermos quais são os seus métodos, aquilo que o Senhor preparou para este encontro. Se é a dor, se é a alegria, se é o consolo, se é o confronto, nós não sabemos, mas nos dê, por meio do teu Espírito, esse discernimento, Pai. E não só isso, prepara, Senhor, pessoas, momentos, circunstâncias, para que nós apliquemos na prática essas instruções. Senhor, nós fazemos isso porque nós carregamos um sentimento de dívida para com o Senhor. Se existem pessoas aqui que não carregam esse sentimento, aquele que Paulo diz que é devedor de todos, que o Senhor coloque isso no nosso coração. Porque sem isso, jamais
será impossível nós nos lançarmos a essa missão. Senhor, faça isso por amor do teu nome e por amor dos perdidos, Pai. Usa-nos como instrumentos, Senhor, redentores nessa missão. É o que eu te peço e te peço em nome de Jesus. Amém.